Talvez hoje, antes mesmo de abrir os olhos, você já tenha sentido aquele peso, um aperto no peito que não tem nome, um vazio que chegou antes do sol. Não há barulho ao redor, mas por dentro tudo parece gritar. É como se a alma tivesse despertado antes do corpo e acordado cansada. E você nem sabe dizer de onde vem essa angústia. Só sabe que ela está aí, presente, silenciosa, persistente. Algumas manhãs são assim. Não começam com esperança, nem com ânimo. Começam com silêncio, com um suspiro profundo, com aquela pergunta muda: como vou passar por mais um dia? Você tenta lembrar o que tem que fazer, tenta encontrar um motivo para se levantar, mas a mente está nebulosa e o coração inquieto. Parece que tudo está fora do lugar. Parece que você perdeu a bússola e até mesmo o norte da oração. Mas ouça com calma. Mesmo que tudo dentro de você pareça confuso agora, existe um lugar onde sua alma pode descansar. Existe um nome em quem você pode lançar esse peso que não sabe explicar. A palavra nos lembra: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Essa promessa não está em um livro antigo apenas para ser lida. Ela é viva e hoje ela é para você. Não importa o quanto você se sinta frágil, nem o quanto tente parecer forte, Deus conhece o que ninguém mais vê. Ele viu quando você acordou e quis ficar na cama, não por preguiça, mas por esgotamento. Ele ouviu o choro abafado, a oração não dita, o pensamento confuso que não teve coragem de transformar em palavras. E mesmo assim, ele permanece ao seu lado, dentro desse quarto, dentro dessa manhã. Essa oração é para você que acordou com o coração em pedaços, para você que tem sorrido por fora, mas carrega uma tempestade por dentro. Para você que talvez nem saiba mais como orar, mas continua buscando, porque ainda crê, mesmo com fé cansada. Não há exigências aqui, não há cobrança por palavras bonitas, só a necessidade de estar diante dele, estar presente, respirar e permitir que o Espírito Santo acolha o que você nem sabe nomear. Respire agora, não com pressa, com entrega. Coloque as mãos sobre o coração, se puder, e apenas esteja. Não tente entender tudo, só entregue. Deixe que a oração comece onde a sua força termina. Vamos juntos apresentar este dia ao Senhor. Tem dias que já começam grandes demais para nossas forças. Dias em que o simples ato de levantar da cama parece escalar uma montanha. A alma sente que vai desabar antes mesmo do corpo se mover. A cabeça está cheia de listas, tarefas, decisões, cobranças. E o coração está exausto, como se já tivesse vivido semanas inteiras antes mesmo do dia começar. A sensação é de estar perdendo o controle de tudo, como se a vida andasse em outra velocidade, mais rápida, mais densa, mais pesada. Talvez você sinta que precisa estar forte, que precisa dar conta, que precisa cumprir tudo. Mas e quando não dá? E quando o corpo obedece, mas a alma não acompanha? E quando há tantas expectativas ao seu redor e tão pouca força dentro de você? É nesse lugar, esse lugar real, imperfeito, humano, que Deus te encontra. Não para te exigir, mas para te acolher, para te lembrar que você não foi chamada para carregar tudo sozinha. A palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Tudo. Não é uma parte, não é apenas o que parece espiritual, é tudo. O medo de sair de casa, o problema não resolvido, o nome que te incomoda, a ligação que você evita, o exame que não chegou, a resposta que não veio. Deus não despreza nenhuma dessas pequenas dores, porque para Ele, o que pesa em você importa. Então hoje, antes de tentar controlar o dia, antes de tentar entender o que virá, apenas entregue. Feche os olhos do coração e diga baixinho, mesmo que só em pensamento: Senhor,
Recebe o que eu não sei carregar. Entrega o dia, mas entrega também o que está por trás dele. A ansiedade escondida nos compromissos, o medo camuflado de fracassar, o cansaço emocional que ninguém percebe. Entrega as palavras duras que ouviu ontem. Entrega a falta de reconhecimento, a sobrecarga, a solidão. Não é fraqueza, é confiança. Entregar não é desistir, é confiar em quem tem mãos mais fortes que as suas. É dizer: Senhor, mesmo sem saber o que vem, coloco este dia inteiro em tuas mãos. É reconhecer que você não precisa ser Deus, porque já existe um Deus, e Ele cuida de tudo, até do que você esqueceu de mencionar. Enquanto a oração continua, respire. Deixe que esse momento se torne um lugar de descanso, porque às vezes a maior vitória do dia é começar entregando, não por obrigação, mas porque a alma, quando cansada, precisa aprender a confiar antes de caminhar. E confiar, às vezes, é tudo o que você precisa fazer agora. Há uma angústia silenciosa que não vem da dor, mas da dúvida, do não saber, do estar em meio ao caminho sem clareza de onde colocar o próximo passo. E isso cansa. Cansa tanto quanto a luta, porque quando a mente está confusa, o corpo sente. E quando o coração não tem direção, tudo ao redor perde o sentido. Você até continua, mas sem saber se está indo na direção certa, e isso te suga por dentro devagar, como se a vida estivesse por um fio de decisões mal tomadas, palavras malditas, escolhas que podem custar caro demais. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde não há resposta rápida, nem segurança externa, onde até mesmo os conselhos parecem distantes, onde o que você precisa não é mais uma opinião, é discernimento, clareza, sabedoria de Deus. Aquelas respostas que não vêm da lógica, mas da paz. Aquela paz que, mesmo sem explicar o caminho, traz coragem para caminhar. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E essa é a promessa que se renova aqui nesta manhã. A palavra não é um mapa inteiro, ela é lâmpada, luz para o próximo passo. Não para todos, só o próximo. Porque Deus não te mostra tudo de uma vez. Ele te ensina a depender, a ouvir aos poucos. Andar com fé e não com pressa. Então, se você está rodeada de decisões, se há muitas portas e nenhuma certeza, descanse no fato de que não precisa correr. Você precisa ouvir. Precisa silenciar o barulho da ansiedade para perceber a voz que ainda sussurra dentro de você. Aquela voz que te chama pelo nome, que conhece sua história e que sabe exatamente onde você está. Não é errado ter medo de errar. Não é errado hesitar. Errado seria seguir adiante só para agradar os outros, sem paz. Por isso, ore com humildade e confiança. Senhor, guia-me onde minha razão não alcança. Quero te seguir, não me guiar pela ansiedade. Essa é uma oração de entrega, mas também de sabedoria, porque reconhecer que precisa de direção já é sabedoria em si. Enquanto essa oração acontece, sinta que não está sozinha. Deus não te solta no escuro. Ele anda com você, e mesmo quando você não vê a estrada, Ele vê. Mesmo quando o próximo passo parece incerto, Ele já foi adiante. E cada vez que você pede direção, você está dizendo: eu confio mais em Ti do que nas minhas certezas. E isso é fé. É isso que muda o dia, que acalma o coração, que ilumina a alma, mesmo quando o caminho ainda estiver escuro por fora. Há dores que ninguém vê. Dores que moram por dentro, escondidas nos cantos mais silenciosos da alma. Às vezes são feridas antigas, outras vezes são machucados recentes, mas todos têm algo em comum. Doem quando ninguém está olhando. Doem quando tudo parece estar em ordem lá fora, mas por dentro o coração sangra. E você aprende a conviver com essas dores como se fossem parte de quem você é, mas não são. São apenas marcas. E marcas diante de Deus não são sinais de fraqueza,
São convites para a cura. Talvez você carregue no corpo um cansaço que não passa, uma enfermidade que ninguém entende, ou um diagnóstico que traz mais medo do que esperança. Talvez a dor seja emocional, uma perda que ainda não cicatrizou, uma traição que ainda te faz duvidar de tudo, uma ausência que ecoa todos os dias. E talvez nem você saiba direito de onde vem essa dor, só sabe que ela existe, que ela consome, que ela pesa. A Bíblia diz: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147:3. Essa promessa é para você que se sente invisível na dor, para você que já tentou explicar o que sente, mas não encontrou escuta, para você que sorri enquanto sofre, que serve enquanto se sente vazia, que ora enquanto sangra em silêncio. Deus vê o que ninguém vê. Ele toca onde mais ninguém toca. Ele entende aquilo que nem você soube nomear. Não é preciso entender a origem de toda a dor para ser curada. Às vezes, tudo o que você precisa é permitir que o Espírito Santo entre sem pedir licença, entre com mansidão, entre sem precisar de explicações, porque há áreas dentro de nós que só Ele conhece, só Ele alcança, só Ele restaura. Ore com entrega e sinceridade. Senhor, entra nas partes do meu ser onde nem eu sei nomear. Cura o que o silêncio adoeceu. E nesse momento, enquanto essa oração se desenrola, imagine um bálsamo descendo sobre a sua mente, sobre o seu peito, sobre o seu corpo cansado. Não é imaginação, é cuidado divino. É presença que se derrama com ternura. Você não precisa provar a ninguém o quanto está doendo. Deus já viu. E se Ele viu, Ele já começou a agir. Porque não há dor que Ele ignore, não há lágrima que Ele despreze. Mesmo que a cura não venha da forma que você espera, ela vem. E às vezes, a maior cura começa na certeza de que você não está mais sozinha no processo. Você está sendo sustentada, mesmo enquanto espera. Você está sendo restaurada, mesmo que por dentro ainda pareça tudo quebrado. Deus toca o invisível, e quando Ele toca, até o que parecia impossível começa a respirar esperança. Essa oração é a respiração da sua alma pedindo por vida nova. E a cura que você precisa já começou a ser liberada. No silêncio, na fé, no agora. Existem orações que não nascem da mente, mas do ventre. São aquelas que vêm carregadas de amor, medo e esperança ao mesmo tempo. Orações que uma mãe faz por seus filhos, orações que uma mulher levanta em favor da sua casa, mesmo quando ninguém repara. São palavras ditas no silêncio da cozinha, no corredor escuro da madrugada, no banheiro em que se recolhe para chorar. Não há testemunha, exceto o céu. Talvez você esteja entre essas mulheres que oram, que esperam, que intercedem por filhos que não escutam mais, por maridos que não reconhecem mais, por famílias que parecem desmoronar devagar. E há um cansaço profundo nisso, um tipo de exaustão que não tem nome, mas que pesa mais do que qualquer fardo físico. Porque amar tanto e não poder mudar nada dói. Dói na alma, dói no corpo, dói no espírito, mas Deus ouve cada clamor abafado. Cada Senhor, guarda meu filho, dito entre lágrimas. Ouve cada pedido que só você conhece. E mais do que ouvir, Ele age. Mesmo quando parece estar em silêncio, a promessa que nos sustenta diz: mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Ele guarda, Ele fortalece. Ele vê o que está além da sua capacidade de proteger. Você não está sozinha nesse cuidado. Você não está orando no vazio. Há um Deus que cuida, que visita, que se move nos lugares onde os seus olhos não podem entrar. Nos quartos fechados dos filhos que se afastaram. Nos pensamentos do marido que parece distante. Nos traumas que se repetem geração após geração. O Senhor entra onde você não pode. E quando Ele entra, nada permanece igual. Então, hoje, enquanto essa oração acontece, permita-se interceder de novo, mesmo cansada, mesmo sem esperança clara,
mesmo com o coração partido, porque cada oração que você já fez não se perdeu. Nenhuma lágrima foi em vão. Deus as recolheu, uma por uma, e Ele conhece o tempo de agir. Declare com fé, ainda que com voz fraca: Senhor, eu não posso mudar o coração do meu filho, mas Tu podes. Cuida dele como só um Pai Celestial pode cuidar. E confie. Mesmo que pareça pouco, essa oração é tudo. Ela é ponte, é amparo, é semente plantada no invisível. A sua casa não está esquecida por Deus. O seu amor não está sozinho. Há um mover acontecendo agora. E mesmo que seus olhos não vejam, a fé pode sentir. Há um Deus visitando lares, resgatando filhos, curando vínculos. Um Deus que honra a intercessão escondida, que escuta as mães cansadas e que transforma até o impossível, só porque você ousou crer mais uma vez. Há dias em que tudo parece estagnado, como se o tempo andasse, mas a vida não se movesse. Você faz o que precisa ser feito, segue com os compromissos, tenta manter a fé, mas por dentro sente como se estivesse parada. Em um lugar onde nada muda, nada floresce, nada se revela. É como estar em um quarto escuro onde se sabe que há uma janela, mas não se consegue encontrá-la. E nesse escuro, a alma sussurra: será que ainda existe algo sendo preparado por Deus? Sim, existe, mesmo sem sinais, mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando os céus parecem fechados. Deus, porque o agir de Deus nem sempre faz barulho, nem sempre vem com luzes ou respostas imediatas. Às vezes, Ele trabalha em silêncio, no profundo, onde os olhos não veem, mas o coração sente. E é nesse lugar de invisível que os maiores milagres começam a nascer. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. É essa promessa que sustenta o coração nos dias sem resposta. Não é o que você vê que define o que está acontecendo. É o que Deus disse. E se Ele prometeu estar com você, então mesmo agora, algo está sendo construído, mesmo que aos olhos naturais tudo pareça parado. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo. Uma resposta, uma cura, uma reconciliação, uma porta aberta. Talvez você esteja cansada de esperar, mas o céu não esqueceu. Deus não desprezou sua espera, e Ele não te colocou nessa pausa para te punir, mas para te preparar. Há coisas que só florescem no escuro. Há processos que só amadurecem quando tudo parece estéril. E há milagres que só se revelam depois do silêncio. Hoje, sua esperança não está em sinais, mas em presença. A presença de um Deus que não te abandona, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando acha que nada está acontecendo. Porque fé não é sentir, fé é saber. Fé é continuar acreditando que algo está sendo preparado, mesmo sem provas, mesmo sem alívio imediato, mesmo com lágrimas nos olhos. Declare isso com o coração rendido. Mesmo sem sentir nada agora, escolho crer que o teu cuidado me acompanhará neste dia. Essa não é uma frase bonita, é uma semente, uma entrega silenciosa de fé. E essa fé, mesmo pequena, move montanhas. Porque Deus honra cada grão de esperança plantado com sinceridade. O dia de hoje não será igual aos outros. Não porque tudo vai mudar agora, mas porque você está escolhendo confiar antes de ver. E isso muda tudo. Isso muda você. E quando algo muda em você, tudo ao redor começa devagar a se transformar também. Porque esperança é o começo invisível do milagre. E esse começo já está aqui, dentro de você. Agora, há medos que não têm forma. Eles não gritam, não se mostram, não pedem permissão. Apenas se instalam e aos poucos dominam o pensamento, aceleram o coração, sufocam a alma. São medos silenciosos, mas profundos, que te acompanham enquanto você lava a louça, atravessa a rua, deita para dormir. Medos que não têm nome específico, mas têm peso.
E esse peso te faz viver em alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo está aparentemente normal. A ansiedade é assim. Ela não avisa quando vai chegar, só chega e toma conta. Tira o apetite, atrapalha o sono, rouba o prazer das coisas simples. E o mais difícil é que muitas vezes você continua cumprindo seus deveres, sendo forte por fora, enquanto por dentro está desmoronando. Sozinha, em silêncio, tentando manter a calma enquanto tudo em você grita por alívio. Mas há um lugar onde o medo não manda, onde a ansiedade não reina, onde a alma pode descansar, mesmo no meio do caos. Esse lugar é a presença de Deus. Não uma presença distante, fria, religiosa, mas uma presença real que sussurra ao coração o que mais precisamos ouvir. Eu estou aqui. Eu cuido de você. A promessa de Jesus ainda ecoa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. João 14, 27. Essa paz não é ausência de problemas, é presença no meio deles. É como um manto que desce sobre a mente inquieta, como um bálsamo que silencia pensamentos repetitivos, como uma brisa que acalma a tempestade interna. Não é uma emoção, é uma realidade espiritual que se manifesta quando você para, respira e se lembra de quem Deus é. Hoje, talvez você esteja com medo de algo que nem sabe explicar. Talvez seu peito esteja apertado e sua mente cansada de lutar contra pensamentos que não param. Talvez você esteja exausta de ser dominada pelo que não controla. E se for assim, que esta oração se torne um abraço. Que este momento se torne um espaço seguro para você se soltar. Ore com profundidade. Senhor, que a tua paz calhe o barulho dentro de mim. Eu recebo o teu silêncio restaurador. Não é apenas uma frase, é uma rendição, uma escolha, uma confissão de que você precisa de mais do que compreensão. Você precisa de descanso, descanso mental, descanso de ser forte o tempo todo. E Ele te dá isso, sem exigir nada em troca. Ele te oferece paz agora, para este momento, para este dia. Não a paz que o mundo oferece, condicional e frágil, mas a paz que vem do alto, firme, serena, segura. Uma paz que se instala sem fazer alarde, mas muda tudo por dentro. E essa paz está aqui, agora, disponível para você. Há momentos em que a alma simplesmente não aguenta mais esperar. Esperar por mudanças, por respostas, por um sinal de que tudo isso ainda faz sentido. O coração já se acostumou a orar sem retorno, a amar sem reconhecimento, a seguir em frente mesmo sem direção clara. Mas há dias em que nem isso parece possível. Dias em que até mesmo orar se torna difícil. Em que a vontade é apenas calar, deitar, desaparecer, não porque perdeu a fé, mas porque a fé também cansa. Sim, a fé também cansa. Cansa de lutar sozinha, cansa de esperar por portas que não se abrem. Cansa de manter a esperança enquanto o corpo está exausto, a mente está saturada e a alma silenciosa. E quando isso acontece, nasce uma sensação perigosa. A vontade de desistir, de se afastar devagar, de não insistir mais. E talvez você esteja exatamente aí, num ponto em que a oração não flui mais, em que tudo parece repetição, em que o seu silêncio parece maior que sua fé. Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus se revela de forma mais poderosa. Porque o Senhor nunca exigiu de você uma fé perfeita, forte, constante. Ele só espera que, mesmo fraca, sua fé permaneça. Mesmo pequena, continue sendo fé. A palavra nos lembra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Não é quem entende tudo, nem quem acerta sempre, nem quem nunca duvida. É quem espera. Só isso. Esperar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Talvez hoje você precise mais de força do que de respostas, mais de consolo do que de explicações, mais de um renovo silencioso do que de um milagre visível. E tudo isso está em Deus.
porque a força que vem dele não depende do seu desempenho, depende da sua entrega. Ele não espera que você esteja bem, ele só espera que você esteja aqui, presente, disponível, que ainda tenha coragem de orar, mesmo com o coração em ruínas. Diga com a alma: Senhor, não deixes minha alma desistir. Sustenta-me até que a tua presença me aqueça novamente. Isso é fé, isso é resistência, isso é permanecer quando tudo em você quer fugir. E isso toca o céu, porque a fé que insiste, mesmo chorando, é a fé que mais se parece com o coração de Cristo. É a fé que faz o impossível florescer no terreno mais seco. Você não está sozinha, você está sendo sustentada, mesmo quando não sente. E cada vez que você permanece, mesmo sem forças, o céu celebra. Porque quem permanece ainda crê. E quem crê, verá. Não porque mereça, mas porque Deus é fiel. Fiel até quando tudo em você parece desabar. Fiel mesmo agora. Fiel até o fim. A gratidão mais profunda não é a que nasce da vitória, mas a que floresce no meio do vazio, quando tudo ainda está escuro. Quando as respostas ainda não chegaram, quando o coração ainda espera, mas decide agradecer mesmo assim. Essa gratidão não é lógica, é espiritual. Não depende das circunstâncias, depende da fé. É aquela que diz: eu não vejo, mas sei. Eu não sinto, mas creio. Eu não entendo, mas confio. E confiar nesses dias silenciosos é um dos atos mais sagrados que existem. Talvez você tenha esperado tanto tempo por algo que já não sabe mais se deve esperar. Talvez você já tenha agradecido antes e se decepcionado, e por isso tem medo de agradecer agora. Medo de parecer ingênua, medo de se frustrar de novo. Mas Deus não se fere com a sua dor. Ele entende o seu receio, ele conhece o seu histórico, e ainda assim, ele te convida a agradecer, não como quem ignora a sua dor, mas como quem te lembra que ela não é o fim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, não porque tudo é bom, mas porque tudo pode ser transformado. A gratidão antecipada não nega a dor, ela a atravessa com fé. Ela olha para o invisível e diz: eu sei que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando nada parece bem. Essa gratidão é profética. Ela libera fé no presente e abre espaço para que o impossível aconteça. Talvez hoje você não tenha nada visível para celebrar. Talvez suas orações ainda pareçam sem resposta. Talvez seus olhos não enxerguem movimento algum. Mas dentro de você, algo está vivo. Algo ainda acredita. Algo ainda sussurra que Deus não te esqueceu. E isso é suficiente. Isso é santo. Isso é o início do milagre. Então diga com o coração entregue: Senhor, obrigado não pelo que vejo, mas por quem Tu és, fiel, mesmo no silêncio. Essa frase, dita com verdade, transforma ambientes internos. Porque a gratidão muda a forma como você caminha, mesmo que o caminho permaneça o mesmo. Ela não é um prêmio no fim da jornada, ela é força no meio dela. Ela é luz enquanto você ainda atravessa o vale. Agradecer antes de ver é o gesto mais íntimo de confiança. É reconhecer que a fidelidade de Deus não depende da sua visão. É lembrar que o tempo dele é diferente, mas a promessa permanece. E enquanto você agradece, sem entender, o céu se move. Porque gratidão é fé em estado puro. E essa fé já está fazendo algo nascer, mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo em você. Há algo profundamente consolador em saber que não estamos sós, que mesmo nas orações mais silenciosas, há um eco vindo do céu e há corações em lugares diferentes, orando ao mesmo tempo, sentindo dores semelhantes, buscando o mesmo alívio, suplicando pela mesma paz. Isso nos lembra que não somos ilhas, não somos esquecidos, não estamos isolados no sofrimento. Somos parte de uma família invisível, mas real, uma família de fé,
Talvez você tenha vivido muitas lutas calada. Talvez tenha se acostumado a resolver tudo sozinha, a não pedir ajuda, a ser forte mesmo quando tudo em você implora por descanso. Mas hoje, agora, nesta oração, há um espaço onde sua alma pode finalmente soltar o peso. Porque aqui, nesse momento, você não precisa fingir. Aqui, você pode descansar na certeza de que Deus está ouvindo. E mais do que isso, Ele está cuidando. Mesmo do que você não soube explicar, mesmo do que você não conseguiu colocar em palavras. A oração que você fez hoje não foi um desabafo ao vento, foi um ato de entrega, um gesto de coragem espiritual. E o Senhor, que sonda os corações, recebeu cada palavra, cada lágrima, cada silêncio. A sua dor não foi ignorada, e mais do que consolo, Ele promete presença, Ele promete cuidado, Ele promete fidelidade. A palavra afirma: o Senhor irá adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Deuteronômio 31:8. Talvez você não veja a mudança imediatamente. Talvez ainda leve tempo para que as respostas cheguem, mas algo já começou a acontecer. Porque onde há entrega, há movimento. Onde há oração, há resposta. Onde há fé, mesmo cansada, há vida. E onde há a presença de Deus, há renovo, sempre. Diga isso com o coração pleno de confiança. Senhor, ao te entregar esse dia, não estou apenas desabafando. Estou confiando que o Senhor cuida até do que não sei pedir. E Ele cuida. Cuida do visível e do oculto. Cuida dos caminhos e das intenções. Cuida de você. Lembre-se, Deus não desperdiça lágrimas e Ele pode transformar até o que te trouxe até aqui em ponto de virada. Não há dor que não possa ser usada. Não há silêncio que não possa ser preenchido com graça. Não há manhã que, entregue a Ele, não possa se tornar o início de um novo tempo. Essa oração não é só sua. Milhares oram agora com você. Estamos juntos, sustentados por um Deus que vê além do que sentimos. Um Deus que não apenas ouve, mas responde. Um Deus que, mesmo no escuro, continua sendo luz. Que essa presença te acompanhe por todo o dia. Que essa certeza te envolva. Você nunca ora sozinha, nunca. Amém.